Boa noite, Aldo, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem, doutor? Você, Amanda, tudo bem? Graças a Deus, Aldo. Obrigada por você estar presente aqui na live com a gente e ter aceitado o convite da Karina Napp. Eu não sei se quem está nos assistindo sabe, assistiu a última live, mas quem proporcionou esse grande encontro de hoje foi a Karina Napp, uma das sócias da Admix Services, que muito alegremente fez esse convite e o Aldo aceitou e está aqui conosco para participar hoje. Seja muito bem-vindo, Aldo. Obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui, tá? A gente gosta de participar de live, é que a gente não tem muito tempo, né? Para isso, porque a minha vida é muito corrida. Estou em várias cidades, vários locais, e hoje a minha atividade, além de ser simples profissional de 1 ou 2 prédios, eu faço diretoria da empresa, né? Então é muito complicado, mas a Karina falando daquele jeito, e vocês não tem como falar não tem jeito. Vai ter gente com ciúme aí que já me convidaram, já me falaram essa semana, pô, eu te convido tanto, você não vem, você vai lá. Eu falo, gente, aí como pede, né? Tomou uma intimada, né, Aldo? Já tomei umas 3 intimadas. Tomou uma intimada aí que machucou, né? Aldo, agora não vai ter jeito, Aldo, vai ter que aceitar os convites, né? Vamos lá, a gente recebeu várias perguntas, Aldo, para fazer para você, a gente teve que selecionar algumas, porque quando fala em Aldo Busuletti, o que o mercado condominial lembra? Lembra de um super profissional que desbravou o mercado condominial na área de sindicatura há mais de 20 anos, numa época, né, em que ninguém ouvia falar de síndico profissional, né, a informalidade era muito grande, nós sabemos que hoje ainda existe, mas naquela época, então, a gente não pode nem... Eu nem imagino como era, né? Meio de comunicação era Teletrim. Eu tive Teletrim. Eu tive Conectel e Teletrim. Os meios de comunicação. Então, eu acredito que quando nós soltamos que ia ter essa live, né, todos ficaram muito alvoroçados, porque as perguntas são muitas, as curiosidades, porque você tem muito a passar para nós aprendermos um pouco com você, mesmo nós do jurídico, né, Clodoaldo? Muito. Não, e a gente tem muito a aprender também. Eu tenho. A Amanda perguntou para mim, quando começaram as histórias das perguntas, a Amanda veio me questionar quais perguntas que a gente poderia fazer, né? E na minha cabeça passavam tantas e tantas, e eu como... Verdade. Porque você colocou uma coisa, Aldo, fundamental. Você precisa se dividir entre o teu ofício, que é a sindicatura, e a tua gestão dentro da tua empresa, né? Exato. Isso, para mim, é algo maravilhoso, porque é muito o meu dilema, a minha questão, né? Eu, ao mesmo tempo que eu sou advogado, eu tenho também que ser um gestor e coordenar uma equipe. Então, a primeira coisa que eu falei para a Amanda foi, eu vou ficar aqui babando, porque eu quero entender um pouco mais dessa gestão dele. É verdade. Não, isso é bacana. Eu, quando eu criei o escritório, né, em 1996, quer dizer, eu não criei o escritório em 96, o escritório, a primeira nota fiscal foi em 99, foi 3 anos depois, né? Mas de lá para cá, a gente como síndico profissional, a gente tem que sempre evoluir, sempre buscar evolução, estudo constantemente, saber de todas as áreas. A gente não precisa ser o melhor no que a gente faz. A gente tem que estar cercado dos melhores. É isso a minha concepção. Então, hoje no escritório, a gente tem um CEO que toma conta de toda a parte administrativa, né? Eu faço a parte operacional do escritório e alguns condomínios me pedem para ser síndico. Aqueles que a gente vê que dá para trabalhar como síndico, eu consigo fazer, mas eu não consigo, eu não sou povo que tem vários braços, né? Eu tenho que manter o padrão do que eu criei, por incrível que pareça, em 1996. Eu criei um padrão e a única coisa que eu fiz foi dar continuidade e melhorar esse padrão. Por quê? É o que eu falo para todo mundo. Você tem a Coca-Cola. A Coca-Cola, se ela mudar a fórmula, bal, ninguém vai mais tomar Coca-Cola. O que a Coca-Cola faz? Inventa lata nova, garrafa nova.
mas a essência lá dentro não muda. Então, o que eu faço na empresa hoje é isso, é manter a essência que deu certo, logicamente com toques evolutivos, com toque de modernidade, e isso fazer funcionar. Hoje hoje eu atuo não só em São Paulo, capital, né, mas litoral, que vai de Santos até Riviera. Nós atuamos em Jundiaí, temos pequenas cidades no interior, aí vai São Caetano, São Bernardo, e por aí vai. Então, a gente está sempre nessa ativa e sempre tem que estar evoluindo. Uma coisa que eu faço, né, que é ligada à parte jurídica, que muita gente não faz, o que é? Hoje mesmo, eu li 4 decretos novos que saiu. Se você não lê esse decreto, não entra em acordo, não entende como é que você vai dirigir o seu condomínio nessa época de pandemia. Então, você tem que entender, tem que ir atrás. Então, é muito corrido o dia. É o que eu faço mais na vida e falo para as pessoas, olha, você quer ser síndico? Primeira coisa, veja se você tem aptidão e quer ser síndico. Porque ser síndico, além de administrar, tem que gostar de trabalhar com gente, com pessoas. Se você não gostar de trabalhar e não souber trabalhar com pessoas, olha, sai fora que não funciona. Ainda mais hoje, é muito difícil. E me conta uma coisa, Aldo, como que foi isso lá em 96? Como que surgiu o seu primeiro prédio administrado por você? Como é que foi isso? Olha, foi um desafio muito grande, porque eu tinha acabado de casar não, já tinha casado já fazia uns anos, né? E aí eu tinha sido assaltado, né, numa casa que eu morava, porque eu nunca gostei de prédio, eu detestava prédio. Fui assaltada e aí eu comprei um apartamento em lançamento. Comprei um apartamento e o primeiro apartamento que eu comprei foi um edifício clube. Imagine um edifício clube, um condomínio clube, em 1996. Tinha quadra de squash. Eu falava, o que é quadra de squash? Tinha quadra de futebol, piscina isso, quase 6 ou 7 salões. Era uma enormidade. E aí eu comprei esse apartamento, precisava mudar. Naquela época, não se entregava empreendimento nenhum se não houvesse um síndico, e não existia síndico profissional para quem você recorresse no mercado. Aí, primeira assembleia, não teve síndico. Fizeram a assembleia, falaram, não vamos entregar o empreendimento. Segunda assembleia, não teve síndico, nós não vamos entregar. Na terceira assembleia, aí eu levantei e falei, pessoal, eu não entendo nada de condomínio, mas eu preciso vir morar, eu quero ser síndico. Na minha cabeça, eu ia assumir um ano, passava um ano, eu passava a bola para outro, estava o condomínio entregue, mudava, porque eu precisava mudar, e tranquilo. Bom, o que aconteceu? Eu administrei o prédio nesse um ano, né, imagina instalar 192 unidades, numa área enorme de um condomínio clube, né, muito grande, eu nem sabia o que era isso, e eu comecei, tive a ajuda de um zelador, né, fui humilde bastante. Aí o que eu fui fazer? Fui trabalhar na portaria. Os caras falaram, mas senhor aqui dentro, eu falei, eu preciso entender. Como é que eu vou mandar? Como é que eu vou fazer a gestão se eu não entendo? Fui trabalhar na portaria. Aí andava com os faxineiros, andava com isso e fui pegando a coisa. E o zelador me ajudando. O zelador e eu fui crescendo. Depois de um ano, o pessoal falou, não, você não vai sair, você vai continuar. A instalação está sendo muito bem feita, você continua. Continuei mais um ano. Aí eu falei, não, agora deu. Aí eu ia sair. De novo, não deixaram eu sair. Eu falei, opa, a coisa vai apertar aqui. Mas tudo bem, eu estava me dando bem, estava conseguindo dividir meu tempo, né? Porque eu sou formado em engenharia e economia. Mas na época eu tinha comércio. Meu pai deixou comércio, eu fui tocar o comércio do meu pai. Então eu era comerciante, tinha meus funcionários e tratava com o síndico. No terceiro ano, uma administradora que administrava meu pai falou, escuta, você não quer fazer a administração de um prédio para nós? Eu falei, como eu vou fazer a administração de prédio? Não, você vai fazer a mesma coisa que você faz no prédio onde você mora, você vai lá, e ó, é só 16 casinhas, tranquilo, não tem problema. Eu falei, que é isso, né? Aí eu fui lá, olhei e falei, eu não vou mexer, eu não preciso de dinheiro, graças a Deus eu não precisava, né? Tô sossegado. Não, vamos. Me encheu a paciência para ser. Aí, o que eu queria? Eu sou louco por moto, né? E naquela época tinha as 500 que saíram, eu fui na loja e falei, quanto custa essa moto? O cara falou, custa tanto. Eu falei, obrigado. Fui embora, falei para os caras, vocês querem que eu administre o prédio? Quero. Tá bom, eu quero 24 parcelas de XPTO. Quero o dinheiro da moto. Fui lá e comprei. Bom, resumindo, no mesmo ano entrou mais um condomínio, depois entrou outro, o pessoal começou a saber isso aí,
E eu sozinho, cheguei na época a ficar com 20 condomínios sozinho. Sozinho. Mas dava para fazer, sozinho. Naquela época dava para fazer. Não tinha tanta burocracia que nem hoje. Quando começou a crescer muito, aí eu aumentei a empresa, contratei outros funcionários, né? Fui atrás de um jurídico, porque daí já precisava de um jurídico junto comigo. Até eu briguei com uma advogada que trabalhava comigo, porque eu tinha um jurídico na época que era meio fraquinho, né? E aí essa advogada era nova, ela conseguiu me conquistar, e aí de lá para cá eu não larguei mais essa questão de trabalhar com jurídico. E fui crescendo. A questão de 10, 12 anos atrás, aí cresceu muito, tomou muita proporção, aí eu criei a Bussolete Síndico Associados. Mas nessa época, por que foi crescido? Porque, como eu falei, não existia a palavra síndico profissional. Aí eu comecei a ser entrevistado pela Globo, Estadão. Não, eu só saí em capa de jornal à torta direita. E o pessoal começou a chamar. E com isso foi crescendo. Mas aquela época, né, 26 anos atrás, 25, 20 anos atrás, não era que nem hoje. O profissionalismo hoje é muito maior, apesar de ter muitos amadores. Mas naquela época não existia nem amadores, né? Não existia isso. Existia administradoras que regiam o mercado, e existia eu. Aí depois apareceu mais um, que nós ficamos sabendo, e outro. Essa é a história do começo. Mas eu comecei porque eu queria comprar uma moto e não queria pôr dinheiro, porque na época comprar uma moto cara, como se comprasse um carro. Aí eu não quis. Então foi isso que começou, e eu não parei mais. Aí o que acontece? Eu tinha mercado, eu tinha outros comércios, larguei tudo, né, deixei de lado. E o que eu fiz? Me dediquei única e exclusivamente à sindicatura, o que eu faço hoje. Hoje eu tenho um hobbyzinho do lado aí, que eu gosto dos cavalinhos, tal, que o cavalo. Isso aí é para gastar dinheiro, não é para agregar, não. Mas o que eu faço, o que eu gosto é ser síndico. Poxa, que bacana a história. Parabéns. Dá para perceber bem que ele gosta de ser síndico, né? Até pela entonação de voz. A gente reconhece a pessoa fazendo as coisas com paixão quando a gente sente na entonação da voz dele contando essa história. Deu para perceber nitidamente a vontade e como tudo começou. Que legal. E você sabe o que é gratificante, Clodoaldo, Amanda? É que nesses 26 anos eu formei muita gente. Não foi nenhum, nem dois. Eu formei muita gente. Eu formei faxineiros que hoje são zeladores, são gerentes prediais, né? Que são muito bons. Eu já deixei até o prédio e eles ficaram. Tem outros que estão comigo. Tem um zelador que está comigo há 26 anos, né? Onde eu vou, quer dizer, estou nesse prédio bastante tempo também, quase 20. Mas ele falou, onde eu for, eu vou. Então, eu formei muita gente. Formei muito síndico profissional que veio trabalhar na nossa empresa. A minha empresa hoje, ela não contrata preposto, né? Todos os síndicos que vêm trabalhar com a gente são síndicos associados. É o formato do escritório de jurídico, de advocacia, como vocês têm. Então, a pessoa vem, exatamente. Eles vêm, tem um percentual e ganha. Então, nós não temos preposto. Nós temos alguns CLTs, né, que fazem o auxílio ao preposto, damos toda a infraestrutura ao associado e ele toca o condomínio para a gente, né? Lógico, as pessoas falam assim, mas como é que você faz? Eu vou em todos os condomínios da Bussolete. Você deve ser aquele síndico, né, como empresa grande, que é super assediado por fornecedores e prestadores de serviço. Normal, né? Porque você tem uma gama de condomínios muito grande, na capital, interior, litoral. Então, assim, queria saber de você como que você lida com isso, como você escolhe os seus fornecedores e prestadores de serviço. Quando você vai analisar os contratos, vai fechar um contrato, você mesmo que faz isso, hoje você ainda possui esse jurídico interno ou faz parcerias, como que é toda essa relação? Olha, o tanto de pessoas que procuram a gente é muito. Se eu parar para atender a todos, eu não faço nada o dia inteiro. É muita gente ligando, muita gente querendo trabalhar. O que eu falo? Eu dou oportunidade para todas as pessoas possíveis, né? Eu não sou de cortar a oportunidade de ninguém. Lógico que nem todos têm a possibilidade. Nunca fui pelo menor preço, sempre pelo escopo de serviço, né? A minha meta é sempre escopo de serviço. Falo muito para os meus conselheiros, falo muito para os nossos síndicos,
para quem trabalhar com a gente, não vá pelo preço. Primeira coisa, vá pelo escopo e pesquise o escopo. Depois de pesquisar o escopo, saber, dá uma ligadinha para uma ou outra pessoa com quem essa pessoa já trabalha, procura ver quem é, como trabalha e tudo mais. Contratos. Dentro da empresa, eu não tenho um jurídico próprio, né? Eu tenho o advogado que às vezes nos auxilia, tá, mas não tenho jurídico próprio. A gente não tem, mas toda vez que é um contrato, qualquer coisa, eu passo para o jurídico. A gente conversa com o jurídico, que nos assessora, são 2, 3 escritórios, também não fechamos com todo, um só ou 2. Para quê? Porque assim, Clodoaldo, desculpa que eu vou falar, tá? Você tem que... Mas o advogado, então tá, advogado, jurídico, para que é o melhor? Para não deixar você cair no erro. Porque depois que você caiu, você vai atrás do advogado para te salvar. Então, ou ele te instrui para te ajudar, ou ele vai te salvar. No meio não tem outro termo. Então, assim, quando vai haver o contrato, eu procuro passar para entender aquele contrato para não cair no erro. Então, qual a melhor pessoa para me dar essa posição? É um escritório jurídico, é um advogado. Então, é o melhor dinheiro, é o dinheiro mais bem empregado hoje que eu falo dentro da empresa, é com esse pessoal. Ah, mas você vai gastar R$500 para olhar um contrato, R$600, modo de dizer, né? Falo, gente, R$500, R$600, R$1.000, dependendo do contrato, ele vai te salvar de 10, 15, 20 ou mais, que você vai ter que gastar no futuro. Então, é um dinheiro bem empregado. As pessoas não veem isso. Então, as duas perguntas. Primeiro, como eu dou chance, a gente dá chance para todos. Não posso atender todos. Hoje, dentro da empresa, existe um setor, né, que é um dos nossos associados, um dos nossos sócios, que olha esses contratos, olha as questões de manutenção. Tem um outro sócio que olha os contratos administrativos e, por cima, além disso aí, vai para um escritório jurídico fazer análise. Tá? Então, depois dessas etapas, a gente vai contratar. Infelizmente, eu não posso contratar todos. Infelizmente. Gostaria de poder, mas não posso. Mas é dessa maneira que a gente faz, tá? Isso é muito importante. Essa é uma dica que eu acho assim, as pessoas que querem entrar de síndico, o dinheiro mais bem gasto é anterior ao problema, não posterior. Então, se previna daquilo que você vai passar lá na frente. Eu faço isso. Até arrepiou. Eu não sou doido. Eu falo, mas é a realidade. Mas Muita gente fala, você é doido, você vai... Não, eu não sou doido. É o dinheiro que eu tenho que aplicar, é um dinheiro que tem que buscar. Para quê? Para mim não cair no erro lá. Eu posso contar N problemas que aconteceram lá atrás, né, que me levou a ter esse pensamento. Porque, infelizmente, quem começa, pensa que ser síndico, não tem esses perfis. E tem que ter. E no começo, infelizmente, você tem que pôr dinheiro no seu bolso. Não é o condomínio que vai pagar para você, não. No começo, você tem que investir na carreira. Então, eu falo isso, o dinheiro mais bem empregado é quando você é bem assessorado. Como eu disse lá no começo, eu não sou o melhor e nem o bom em tudo. Eu sou cercado por bons profissionais ao meu lado. Bom jurídico, bom atendimento de elevadores, bom atendimento de bombas, boa pessoa que faça uma comunicação e daí por diante, né? Eu faço o quê? Eu faço o maestro dessa situação. E com isso eu vou indo em frente. Aldo, isso que você perfeito, isso que você está dizendo, para mim, soa como música nos ouvidos, né? Porque o nosso trabalho de convencimento de que nós não somos apenas remediadores de problemas. Aliás, hoje em dia, eu até estou, nesse momento, eu parei para a gente fazer a live, e eu estou escrevendo sobre jurídico problema e jurídico solução. Qual é a visão que cada um tem, porque a solução ela é muito mais barata do que, eventualmente, remediar problemas, né? A gente não pode mais ser visto apenas como, olha, já tivemos um incêndio. Aqui, principalmente no nosso país, a gente tem o costume eu uso muito aquela teoria da porta arrombada, né? Uma vez que a porta tenha sido arrombada, a gente pensa em colocar tranca, né? Então, uma vez que a gente já tenha com o problema todo muito maior, como é que eu faço? E aí vai ficar muito mais custoso, né? Exatamente, é isso aí. Principalmente quando a gente fala de advocacia condominial. Eu, há 16 anos trabalhando como advogado, eu nunca conheci nenhuma área que tenha uma relação custo-benefício
tão grande quanto a área condominial. Porque o custo de um jurídico é muito pequeno perto do benefício que ele pode te dar. Normalmente, quando a gente tem uma empresa contratando, às vezes é um benefício para uma, duas pessoas, mas às vezes para condomínio eu estou falando de um benefício para 200, 300, 600 unidades. Então é alguém que está sendo contratado justamente para proteger os interesses de 500 pessoas, 600 Exatamente. pessoas, né? Isso é algo, exatamente. Isso é algo que a relação custo-benefício é incrível, né? O pessoal fala muito em contrato de serviço, né? Mas não é só contrato de serviço, não. Às vezes, até na área trabalhista, quando eu vou contratar alguém, eu, além de perguntar para os DPs das administradoras, para o nosso próprio, eu também consulto. Falo, opa, como é que funciona isso? Como é que... Porque isso aí muda toda hora. Isso aí toda hora tem o sindicato vai vir uma... Então, para isso, tá? E condomínio é muito importante ação preventiva. Ação preventiva. Nunca corretiva de para lá na frente. Não, sempre preventiva. Isso eu falo em tudo. Para bomba, para elevador, para tudo. Então, esse talvez seja uma das razões do meu sucesso, porque eu sempre acreditei nisso e é o que a gente pratica dentro da empresa. É muito bom ouvir isso, viu, seu Aldo? É muito mesmo. Isso. Porque hoje em dia a gente está sempre, esse discurso nosso, a gente precisa muitas vezes convencer alguns síndicos ou conselho da nossa importância. E muitas vezes a gente se espelhando em alguém que deu certo com o pioneirismo, né, que você tem na área e com o reconhecimento que você tem na área, é muito importante a gente quebrar paradigmas, né? Você presenciou toda a evolução da área condominial. E eu costumo... O teu começo, para mim, foi muito legal, porque eu começo a entender ainda mais algo que eu sempre gostei. Para eu entender como que está a situação hoje, eu preciso entender o contexto histórico daquilo. Então, eu consigo entender exatamente o início da sindicatura profissional. Ela começa quando, naquele momento, só existiam as administradoras. E as administradoras faziam, sim, um bom trabalho. Era só isso que a gente tinha, né? Então, depois veio os síndicos profissionais e hoje a gente está num outro patamar. É muito bom te ouvir. Mas é a realidade. O pessoal pergunta como é que você está tanto tempo no mercado, sempre nessa pegada, graças a Deus, sempre com condomínio, sabe? Porque se você está na área, qualquer área que seja, e você não seja bem visto, para você cair é 2 palitos. Para você chegar lá em cima, mas para você cair, ó, pau, você cai rapidinho. Então, é muito importante isso. Eu falo, o sucesso... E não tenho por que dizer não, tá? O sucesso é sempre esse, é trabalhar com boas pessoas, é saber fazer o seu trabalho e toca o barco. Que bom. É isso aí. Vamos lá, Amanda. Nós ficamos muito felizes, né, quando... Nossa, gente, além de uma aula, é um verdadeiro reconhecimento. Eu senti aí, Amanda, que você chegou a se arrepiar em algumas falas do Aldo, e eu também, justamente porque é o nosso discurso diário, né? É onde a gente... É uma luta diária, né? Porque não é todo mundo que entende, né? Todos os dias eu converso com alguém, todos os dias eu tento colocar essa sementinha, e naturalmente muitos perguntam para mim, será? Mas eu não tenho. É quebrar os paradigmas do que a gente já teve, né? Por isso, a gente tem alguém com tantos reconhecimentos. Quando eu anunciei que faria uma live com o Aldo, muita gente perguntou, é impossível tocar 60, 70, 80 condomínios. E quando não é, e quando eu mostro que com método, com liderança, com gestão, né, e com prevenção, é possível fazer disso uma profissão que não é mais uma profissão daquelas que, eu não tenho o que fazer, eu me aposentei e virei síndico. Não. Sindicatura é, sim, uma profissão absolutamente reconhecida e uma profissão bem rentável. Às vezes eu vou em condomínio e é que nem eu falo, as pessoas pedem para que eu possa ser síndico. Eu explico os porquês que eu não posso ser síndico, porque eu assumi outros compromissos na empresa.
Mas aonde eu posso, a pessoa fala, escuta, mas como é que você faz tantos condomínios? Eu falo, gente, é saber gerir. É você fazer sua empresa evoluir. É isso que é importante. Então, você tem que ter que nem a estrutura da minha empresa. Eu não escondo nada para ninguém, né? Eu não escondo como eu faço. Porque o pessoal fala muito em preposto. Preposto, fala, gente, preposto eu não acho legal. Por quê? Você registra, você não registra, como é que você paga? Depois você pode inventar um trabalhista. Como é que é? Associado, eu tô tranquilo. Eu pago melhor, a pessoa trabalha com vontade, eu não corro risco trabalhista nenhum, porque ele é um associado da empresa, tem uma cota da empresa e ele ganha por produtividade. Mês a mês, ou cada 3 meses, a gente faz uma ata da empresa, a gente faz isso funcionar. Então é assim que a gente cresce, dando nas pessoas. Você que é grande, você tem que confiar em quem está do seu lado. Se você confia em quem está do seu lado e essa pessoa se mostra que realmente se faz confiável, então vai em frente. Aí você consegue crescer, você consegue agregar. Hoje eu cheguei numa situação, eu estava brincando num grupo que a gente trabalha, né? Que participa lá, que é o Síndico Lab, que tem vários síndicos lá. E outro dia eu estava falando, hoje eu dei um pontapé no prédio porque eu não quero mais ele. Você é louco! Graças a Deus, eu posso. E quando eu não podia lá atrás, eu fiz a mesma coisa. Por quê? Porque eu vi que eu ia me lascar. Então, assim, antes eu me deixar trabalhar com profissionalismo do que trabalhar com uma pessoa que não queira que eu trabalhe. E hoje em dia, você faz uma pesquisa, não digo 90, mas 80% dos conselheiros, eles querem saber mais que o síndico. E por que isso? Porque, infelizmente, com todo respeito, existe muito síndico amador. Muito síndico que faz um curso, em vez de se aprimorar, fazer um estágio, saber o que está fazendo, como toda e qualquer outra profissão, não, ele sai querendo administrar. E aí, dá com o burro nas águas, é o que acontece. Existe o bom advogado, o bom médico, o bom engenheiro, existe o bom e o mau síndico também. Tudo existe. Exato. Então precisa saber como você vai trabalhar para poder crescer. Mas hoje, sem medo de falar, a minha empresa está pronta para receber pelo menos, no mínimo, 100 e poucos condomínios dentro. A gente já rejeitou alguns, né? Eu estava com um ritmo muito forte no litoral, tinha um rapaz que trabalhava comigo lá, né? Ensinei, fiz tudo que for possível. Ele achou que devia seguir a vida dele, siga, vai ser o melhor, vai fazer o possível, né? E o que eu fiz? Eu peguei e assumi os que estavam lá. Foi dificultoso? Foi, mas eu sabia o risco que estava correndo. Hoje já está mais tranquilo. Mas é riscos e como você quer fazer agora. Tanto uma empresa de síndico, escritório de engenharia, escritório jurídico, tudo você pode crescer de uma forma sustentável e saber crescer, não é da noite para o dia. Então é possível sim ter um grande escritório de sindicatura. Muito bem. Bom, Aldo, mas foi bom você tocar na questão do jurídico. Eu tenho uma curiosidade. Na verdade, e 2 pessoas me fizeram a mesma pergunta para passar para você. Quando você é eleito síndico em um condomínio, né, a sua empresa, algum dos seus associados, e esse condomínio ele trabalha como administradora que tem o seu jurídico, que quer empurrar o seu jurídico, mesmo a gente sabendo que, né, isso não pode, é ilegal. Como que você lida com essa situação? Olha, quando nós assumimos um condomínio, seja qual for, essa semana nós assumimos 2, né? Um de, acho que 300 e poucas unidades e um outro padrão de 16 unidades, mas um padrão bem alto. O valor do condomínio chega a entre 8 e 10 mil reais, para você ter uma ideia. O tratamento é igual. Os condomínios são diferentes, a forma de administrar é diferente, porque o condomínio é único, mas a essência do condomínio, como administrar, é igual. O que a gente faz? Primeiro a gente vai... Porque assim, dificilmente hoje uma administradora está me indicando. Antigamente as administradoras... Agora foi o dele que... Oi, agora voltou. Voltou. Então, hoje dificilmente a administradora acaba indicando, por vários motivos. Quando ela indica, a gente vai da mesma forma, mas dificilmente. O que eu faço?
Hoje, eu conheço também quase todas as administradoras do mercado. Muito difícil a gente conhecer, nem as grandes, nem as menores. A gente vai para isso, analisa todos os contratos, inclusive da administradora. O que eu, Aldo, penso e passo para a pessoa? A administradora é mais uma prestadora de serviço dentro do seu condomínio. Ela não é mais que isso. A hora que os síndicos porem isso na cabeça, que a administradora é mais um prestador de serviço do condomínio, você, síndico profissional, você tem um contrato de prestação de serviço, mas a tua responsabilidade é acima disso. É como se fosse um CEO, um presidente, qualquer coisa dentro do condomínio, mas você não pode se equiparar a uma administradora, você tem que estar acima deles. Você tem que analisar o que eles fazem. E dentro disso é feito toda essa análise. Aí ela tem um jurídico. Tá, mas como é que funciona o jurídico dela? Não sou contra as administradoras dele. Inclusive, se eu falar besteira aqui, você me corta, Codolfo. Pela legislação e tudo mais, a administradora não pode ter jurídico. Ela não pode ter jurídico. Ela pode te indicar um jurídico. Ela pode ter parceria com ele, mas ela, em si, ela não pode ter um jurídico. Então, primeira coisa, eu vou analisar aquele jurídico. Se for um jurídico bacana, que eu ver que me dá o suporte que eu preciso, eu não tenho nenhum problema de continuar com eles. Conheço vários escritórios jurídicos, então não tenho problema. Agora, se eu fizer um levantamento e já vi muita coisa errada, primeira coisa que eu falo, desculpa, esses processos você tem que continuar, porque tem alguns que você não pode repassar, mas daqui para frente eu vou trabalhar com A, B, C, eu vou. Então, eu sou muito tranquilo quanto a isso. E todas as administradoras que me conhecem sabem disso. Né? Isso é muito importante. Então, você está à frente da administradora, você escolhe a administradora. E outra coisa, eu já entrei em prédio, não foi nenhuma, nem duas, nem três, que a administradora me indicou, né? Que eles indicam um pouco, mas me indicou. Eu sentei na primeira reunião, o cara falou assim, olha, dá para você tirar a administradora que ela está pisando na bola? O que eu vou fazer? Eu fui contratado para aquilo, não tem. Eu vou chamar o cara da administradora, vou conversar. Né? O ano retrasado, nós pegamos um grande condomínio comercial na Faria Lima, né? E o condomínio tinha sérios problemas. A administradora me respaldou, não foi ela que me indicou, mas ela me respaldou, porque eu conheço muito, administradora muito boa, muito grande, e muito boa também, né? Aí o conselho falou, você vai tirar. Eu sentei com o conselho e falei, essa eu conheço, e eu gostaria de ter a chance de trabalhar com ele 6 meses para mostrar que vocês... Bom, se passou 2 anos, ela estava lá e agora foi elogiada. Porque a pessoa que devia fazer a gestão com a administradora não fez. Ela não soube aproveitar o melhor da administradora. Então, administrador e jurídico é isso. Eu não me prendo nenhum nem a outro. E prefiro muito mais escritórios jurídicos que não estejam ligados diretamente à administradora, e sim ligados ao condomínio. Tá? Então, isso eu não abro mão. Aldo, ouvi você mais uma resposta daquelas que me deixam... dessa vez não só tocado, mas dessa vez realizado de que parece que nós estamos no caminho certo, Amanda. Parece que nós estamos, sim, trilhando um caminho de quebra de paradigmas. Né? Eu acho que o que o Aldo colocou agora com relação ao próprio jurídico da administradora, eu coloco para o meu corpo aqui, Aldo, o seguinte... Quando eu falo de jurídico de administradora, eu preciso entender o contexto histórico e eu preciso entender até onde vai. Não adianta eu chegar para um síndico e falar para ele que é legal ou é ilegal. Isso é uma briga de classe. Tá? Isso é uma briga de classe que deve ser discutida diretamente pela OAB nos tribunais de ética da OAB. Não tem nada a ver com condomínio. A questão aqui é muito mais de isenção. É muito mais de poder te dar um atendimento de qualidade que muitas vezes esse atendimento vai contrariar a lógica e os interesses da própria administradora. O grande problema, e eu acho que a grande chave de tudo que você disse agora, foi lá no comecinho que você disse o seguinte: eu já cheguei num tamanho que eu consigo não mais ser indicado por administradora. E a partir do momento que você chega nesse ponto e se colocou na tua cabeça, colocou na tua empresa, de que você vai traçar um planejamento e um projeto
muito mais com cerca, com muito mais segurança, com muito mais ideal, você acaba tendo muito mais qualidade no teu atendimento. Porque você escolhe os condomínios. Você é escolhido e você determina. Aqui eu consigo, aqui não. Aonde tem informalidade, aonde tem tanta indicação, porque hoje muitos síndicos ainda veem o mercado daquela forma, com base na indicação. Então, a administradora, que seria a dona do condomínio, vai indicar o síndico, aí o síndico fica refém da administradora e precisa dar o jurídico para ela. Normalmente, eu não gosto muito da expressão jurídico da administradora, porque eu como advogado, eu tenho nome. E normalmente, quando eu pergunto para os síndicos quem é o seu advogado, eles respondem, é o menino, é a menina da administradora. Só aí eu já vejo a baixa qualidade, né? Meu pai, só para encerrar, meu pai, ele me ensinou uma frase dizendo assim, não pergunte ao cabeleireiro, meu filho, se você precisa cortar o cabelo. Ele sempre vai arrumar alguma coisinha para você cortar. Então, a partir do momento que eu tenho esse interesse, e eu acho que chegou o momento da gente começar a colocar na mesa mesmo os conflitos de interesse na relação condominial. Quando cada um tiver a sua função bem determinada, como você já trabalha, dá para perceber bem o tamanho, o potencial, aonde a gente eleva o patamar de gestão condominial quando a gente fala de cada macaco no seu galho. Exato, é isso mesmo. É você saber aonde você vai atuar e como você vai atuar. Importante, você tem que comandar, você. Não é outro. Logicamente que todos têm uma importância nessa cadeia. Todos, tá? Mas se você não souber tocar com maestria, você se perde todo. E uma coisa, em algumas conversas, algumas palestras que eu dava antes da pandemia, eu falava uma coisa que até hoje está se realizando. Logo, logo, nós não vamos precisar tanto de administradora. Nós vamos precisar muito mais de síndico. Os caras ficam bravos comigo. Mas é verdade. Mas é verdade. A tecnologia está caminhando para isso. Exatamente. Então, a gente tem muitas administradoras, muitos escritórios de sindicatura, muitos escritórios jurídicos, né, que já estão tendo um viés para síndico profissional. Já tem isso no mercado. Por quê? Porque o pessoal sabe o problema que eles vão enfrentar lá na frente. E é por isso que eu brigo cada vez mais por uma categoria que seja firme, seja uma atuante, seja ética, seja muito importante. Às vezes tem síndicos que ligam para mim, posso fazer uma pergunta? Pô, eu com o maior prazer, faz isso, faz aquilo. Não tem, porque eu vou fortalecer a minha categoria, a categoria que eu resolvi ser profissional, síndico profissional. Então tem que ser uma categoria profissional. Então isso é muito importante, né? E eu brigo muito por isso. Que bom ouvir isso. Estamos no caminho certo. Muito. Estamos. Muito bom ouvir. Muito bom mesmo, Aldo. E deixa eu te perguntar, Aldo, foi bom você tocar sobre ética. Você mesmo falou que você não trabalha com prepostos, que você tem os síndicos associados aí na sua empresa, né? Assim, como eles chegam em você, como que você os escolhe e como você administra que eles estão agindo no dia a dia, na gestão condominial, de forma ética, correta, no mesmo padrão que o Aldo? Vamos lá. Primeiro, como é que a gente escolhe, né? Como é que chegam? Antigamente era um conceito, hoje mudou muito esse conceito. A maioria dos síndicos profissionais que vêm trabalhar com a gente, eu procuro saber o que ele fez, como ele faz. Eu não contrato um associado para ser síndico se ele não tiver uma experiência. Ele tem que trabalhar do meu lado, né? Aí é trabalhar do lado do Aldo mesmo, não é do lado do Antônio, não é do lado da Betânia, do Rogério, não, é do lado do Aldo. Porque eu quero que ele aprenda comigo e faça comigo. Então, é isso que eu faço. Então, conhecer o que ele já fez, o que ele não fez. A maioria dos síndicos profissionais que vieram trabalhar comigo, e eu acho que 99%, um ou dois que não,
Ou eles já foram síndicos anteriormente, e eu conhecia, ou eles são formados por mim, vem lá de baixo e vem crescendo. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui de uma menina. Ela começou a trabalhar comigo com seus 16, 17 anos, né? E eu fui ensinando tudo que eu sabia. Hoje é consultora, ela tem 1 ou 2 prédios como síndica profissional, já está com 25 anos. Né? É uma menina que tem um futuro legal. É minha filha, tá, gente? Então, é assim, ela tá... Mas nem por isso eu a tornei síndica antes do momento correto. Ou seja, ela trabalhou na manutenção, menina, trabalhou na manutenção, trabalhou em portaria, viu que era faxineira, e foi. Hoje, eu fui num prédio outro dia, o pessoal falou assim, fala o seguinte, você não precisa vir aqui mais, não. Deixa a tua filha aqui de síndica, tá ótimo. Mas por quê? Porque é isso que a gente faz. Eu formo, eu gosto de formar. Então é isso que eu faço com as pessoas. Eu formo para mim trabalhar. Tem muita gente que me diz que me perdoe, né? Mas olha, eu quero ser estágio. Você quer fazer um estágio? Você quer aprender? Então, se você quiser fazer um estágio, quiser aprender, ok. Daqui 1, 2, 3 meses, depende do seu desenvolvimento, eu te passo 1, 2, 3 prédios. Não vou passar uma carteira de prédios, que eu não sei como ele vai atuar, e vou tocando. Uma outra coisa que nós fizemos, isso eu fiz em 2009, 2008, eu criei uma ferramenta de trabalho. Ou seja, eu tenho um site hoje, que é uma ferramenta, que eu consigo monitorar todas as tarefas ou todas as OS pelo computador. Onde eu estou, eu consigo pelo computador, pelo notebook, onde eu for pelo telefone, eu consigo entrar e saber o que está acontecendo. Então, eu monitoro todas as questões. Hoje eu quero entrar no prédio X, eu vou lá e vejo. Então, isso facilita toda a minha vida. Mas foi uma ferramenta que eu desenvolvi, eu não comprei nenhum site lá fora, nada disso. Nós criamos, nós desenvolvemos e nós gastamos com isso. Então, hoje é o que eu faço para monitorar isso, mas eu tenho muito pouca dor de cabeça, porque, como eu falei, eu formo as pessoas que querem trabalhar comigo. Isso é o mais importante. E se eu pego algum síndico, que já foi síndico, trabalhou entre empresas, trabalhou sozinho, quer crescer, eu quero somar com você. Tá bom, vem para a empresa, que a gente dá todo o assessoramento, ferramentas, site, consultora, tudo que ele precisar, a gente passa para ele, né? Ele já traz 1 ou 2 prédios, e aí eu vou desenvolvê-lo também. Né? Então a gente vai ajudar a desenvolver para quê? Para que ele adquira conhecimento, saiba como fazer, saiba como crescer, e aí vai em frente. É isso basicamente que a gente fala. E você consegue com isso manter um padrão, não é? Exatamente, o meu padrão é mantido por causa disso. Teve uma época, se eu não me engano, 2002, 2003, um tempo atrás, quando eu administrava prédio sozinho, né, que eu falei, o que aconteceu? Eu cheguei a pegar 2, 3 pessoas, que assim, eu tinha, 16, 17 prédios, eu caí para 12, 13, por quê? Porque não tinha padrão. Então, lá atrás, eu aprendi essa questão. E aí eu comecei a desenvolver isso também. Amanhã ou depois, possa que eu parte acontecer, quem é outro conhecimento. Então, eu vou desenvolver. Por quê? De novo, o que eu falo, ser síndico é como ser médico, como ser advogado, como ser engenheiro. Você tem que estudar todos os dias. Você tem que ler, você tem que saber o que está acontecendo. Eu já tenho vários cursos, que eu falei, sou engenheiro, sou economista, fiz curso de bacharel, não sou advogado, nem quero ser, deixo pro Clodoaldo, pro pessoal. Os caras falam assim, mas por que você não quer? Eu falei, não, por que você fez? Porque eu tenho que conhecer a lei para conversar de igual. Então, eu prefiro ter você como meu parceiro do que como meu concorrente. Tá? Eu não ia ser bom concorrente, não. Ia ser péssimo. Já fiz cursos de coaching, mas não para aprimorar esse negócio que o pessoal fala, ativo, não. Coaching é para se conhecer e conhecer as pessoas. Então, isso é importante. Já fiz, olha, o que vocês pensam de curso? Eu não sei se vocês veem aqui atrás de mim, ó. O que tem de diploma aqui, ó. Tá vendo? É coisa de... Mas por quê? Porque eu falo, você quer crescer? Estuda, vai conhecer. Aí sim você vai ser um síndico de primeira. E vai poder dizer, eu sou síndico profissional. Isso é o que mais eu vejo. Então, eu, quando formo as pessoas, eu procuro formar dessa maneira. Que bacana.
Bom saber. Só colocando 2 pontos aqui, Amanda, enquanto o Aldo estava falando, 2 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a audiência que a gente está tendo, tanto naquela primeira parte quanto agora, é algo realmente muito, muito grande, prova o tamanho do nosso convidado e o que a gente está conseguindo aqui na ZDL trazer de informação para síndicos, né, e para donos de administradora. E outro ponto foi que eu vi aqui o pessoal, os síndicos comentando, nos coloquem nessa também. Parece que assim que liberar vai ter pizza na Veridiana. Tá? Nós queremos, é aqui do lado de casa. A última vez que eu fui lá não deu certo, né, Valuda? A última vez que eu fui lá não deu certo. Olha, tiveram que me dirigir do meu carro. Nessas horas tem que ir de Uber e voltar de Uber, Aldo, não tem jeito. Mas eu não estava preparado aquele dia. Não, olha, eu vou contar rapidinho esse negócio da Veridiana. Nós fomos numa reunião, nós tivemos um grupo, né? E aí saímos, Aldo, vamos. E fazia tempo que eu não ia para lado nenhum, né? Eu tinha uma assembleia nesse dia. E essa ideia para assembleia. Os caras me perturbaram tanto que com tanta vontade começaram a falar em vinho. Eu liguei para um preposto, falei, preposto não, para o associado, falei assim, escuta, dá para você ir para tal lugar? Mas não, vai lá para mim, resolve lá, é só aprovação de contas, está tudo beleza. Fala que eu tive um probleminha, não fui, o cara foi e eu fui PDVinho com o pessoal. Aí no final tiveram que levar meu carro para casa. Não, mas a gente vai, né, Glodô? Só convidar. Quero só ver. Já estamos nos autoconvidando, tá? Já estamos. Ah, que bacana. Aldo, uma outra questão, tá, que eu recebi aqui assim, alguns síndicos profissionais, eles, para ter mais segurança no dia a dia contra as fraudes e os desvios, né, que infelizmente acontecem, né, eles contam com a anuência e o trabalho de um conselheiro, né, naquele prédio para fazer aí a movimentação das contas. Como que você costuma agir em relação a esse pagamento no dia a dia das contas do condomínio? Como que é o seu trabalho nesse sentido? Olha, eu poucas vezes tive esse controle pelo conselho, mas quando eu tenho esse controle pelo conselho, é que nem eu falei, eu tenho uma ferramenta que eu desenvolvo e todo final do mês eu solto um relatório sobre isso. Mas eu já falei 2 vezes de 2 tipos de conta. A conta pool, que todo mundo sabe o que algumas administradoras têm e não abre mão, e da conta particular. Eu trabalho com as duas. Na conta particular, eu costumo trabalhar do mesmo jeito que eu faço numa conta pool. Só trabalho com a ordinária. Ou seja, qual é a minha arrecadação ordinária? R$1.000? Então, eu vou trabalhar dentro dos R$1.000. Existe alguma coisa fora que eu precise fazer emergencial? Eu entro em contato com o conselho, aprovo e dou andamento. Então, a maioria das coisas eu faço assim. Com isso, o que acontece? Eu mostro para o conselho a nossa transparência, eu mostro como eu trabalho e com o tempo eles vão vendo essa situação e liberando mais. Hoje eu só tenho um condomínio que eu trabalho dessa forma, que o conselheiro aprova junto comigo, porque é um condomínio novo, recentemente entregue para nós, né? E lá, infelizmente, é um outro assunto que futuramente, se a gente puder debater, é bacana, que é, infelizmente, aquele síndico que não é tão leal às contas como deveria ser. Então, isso acontece muito hoje, isso pede muito a nossa situação. Isso, para mim, como síndico, para outros síndicos, é um problema, porque você já entra com uma desconfiança. Então, nesse prédio eu entrei, estamos trabalhando dessa forma, e o conselho está vendo que é transparente. Ou seja, eu não vou lá, pego o dinheiro do fundo de reserva, gastar aqui, não pego o dinheiro disso, não pego o dinheiro daqui, não faço nada disso. Se precisar usar o fundo de reserva para uma eventualidade, peço ao conselho, vou lá, pego. Primeira assembleia que tem, senhores, gastei XPTO e preciso da aprovação. Concorda? Concordo. E aí a gente toca a vida. Né? Então, é assim que eu uso o dinheiro do condomínio. Tá? E outra, eu nunca assino cheque, nunca pego dinheiro de condomínio. Eu sempre trabalho com token, sempre. Então, seja em qualquer situação, eu não pego. E às vezes a pessoa gosta que
Ah, eu quero deixar uma caixinha no condomínio. Então, o que? Você quer deixar uma caixinha? A gente faz um extrato daquela caixinha, faz um boleiro. Ó, para onde vai esse dinheiro para isso? O que usou? Então, eu, graças a Deus, não tenho esse problema. Graças a Deus, eu consigo administrar isso muito bem, Amanda. Tá, que bom, que bom. Bom saber. É realmente uma gestão bem transparente, né? Sim. Isso faz uma diferença muito grande. Muito grande mesmo. Porque hoje, infelizmente, a gente tem esses problemas, né? Então a gente procura ser o mais transparente possível. Hoje, quando a gente vai fazer uma proposta, alguma coisa, o que acontece? Primeira coisa que o conselho pergunta é como é que vai ser a transparência da sua gestão? Você perguntar para 90% dos síndicos, 100% vão te responder que eles perguntam isso. Como vai ser a tua gestão? Então, porque muitos vêm machucados também, né? Quando eles vêm procurar outro síndico profissional, eles já passaram, muitas vezes, por alguma experiência. Nós já atendemos alguns condomínios assim, poxa, nós queremos contratar um novo síndico profissional, mas a experiência que a gente teve não foi bacana. E isso acaba denegrindo, né, toda uma classe, porque o trabalho do síndico profissional é de suma importância, cada vez crescendo mais, né, uma gestão, mas muitos condomínios acabam saindo muito machucados, né, de gestão de pessoas que agem dessa forma. Mas é uma realidade. Hoje o que atrapalha muito em alguns prédios que a gente vai, que já foram machucados por síndico, seja ele profissional ou não, é essa questão, porque você fica amarrado por um certo tempo nisso. Então, isso é uma dificuldade, sim. Tá? Então, mas o que a gente procura fazer é isso. Coisa que há 15, 20 anos atrás não acontecia. Né? Eu logo no comecinho da carreira, eu me via com 100, 200 mil na minha mão. Falei, cara, e aquela época era cheque, eu tinha talão de cheque, não tinha como. Não tinha outra maneira. Então, tinha isso. Então, a gente foi aproveitando, foi aprendendo com isso, e hoje a gente faz da melhor forma possível e passa essa transparência. Você vê que administrar o patrimônio do terceiro é algo muito sério. É algo que requer muita responsabilidade, requer estrutura, requer um comportamento ético, né? E aí me chama a atenção um ponto, porque, evidentemente, a ética ela não requer ela não requer preço, mas ela requer um padrão de qualidade. Ela requer uma atenção, né? Não adianta nada sermos éticos, mas dá para ser. Mas como a gente precisa prestar contas, ser ético, se a gente não tiver mecanismos de controle, a gente não consegue, porque eu tenho tanta gente administrando vários condomínios, então é fundamental, como o tema da live é trabalhar também um pouco a estrutura organizacional de uma empresa de síndicos, a gente consegue perceber nitidamente a preocupação, né, em controlar, em ter mecanismos nos quais o gestor consiga controlar, né? Porque a responsabilidade, em última instância, o nome é o do alvo, né? O nome é ele quem leva, ele quem... Exatamente. Me chamou muito a atenção. Hoje, eu estava me preparando para fazer essa live, e eu estava vendo alguns comentários, algumas entrevistas, coisas do Aldo, né, para a gente poder trazer para cá. Me chamou muito a atenção uma frase, Aldo, no qual você coloca numa entrevista sua, dizendo a responsabilidade dos terceiros, a responsabilidade deles, como sou eu que contrato, em última análise a responsabilidade é minha. Hoje em dia, falta tanto isso. Hoje em dia eu vejo muita gente, a responsabilidade é daquela pessoa, é daquela, todo mundo tentando se eximir das responsabilidades. Então, me tocou bastante a forma, e talvez por isso você explique muito hoje do teu tamanho. Porque é mais ou menos isso que a gente cresce aqui no escritório, é isso que a gente prima, né? Em última análise, eu hoje tenho uma equipe de advogados, né? Eu tenho hoje alguns outros, eu não sou só eu sozinho aqui no escritório, eu e o meu sócio, nós temos uma estrutura. Então, em última análise, toda a responsabilidade dos atos deles vai recair no meu nome, vai recair no nome do meu sócio.
Então, é fundamental que a gente consiga delegar, mas, ao mesmo tempo que a gente delegue, a gente consiga fiscalizar. Gostei muito de ver que você tem essa preocupação. Mas é a realidade, é o que eu falei lá atrás. Você hoje, o que você é? Você é um gestor, você faz o gerenciamento, queira a palavra que você queira. Não adianta você vai contratar uma empresa de bomba, ela faz porcaria? A empresa, não, você contratou, você deveria saber o que contratou. Agora, se ela fez um erro, tudo mais, e é um erro consequente de um trabalho que foi bem feito, então você vai lá e fala, ó, aconteceu isso, ou seja, você tem explicações pelo que ocorreu. Claro. Agora, contratar por contratar é um problema. Eu tenho uma outra história rapidinho. Tem um condomínio, e esse condomínio eu estou há muitos anos. É o meu terceiro condomínio. Estou lá, é o terceiro condomínio que eu tenho e está comigo até hoje. E eles resolveram, não tem mais zelador, tiraram o zelador, não queriam mais o zelador, portaria virtual, etc, etc, etc. Bacana. E ficou o espaço lá embaixo. O que eles resolveram fazer? Vamos fazer um salão de festa. Bacana. Contrataram arquiteto e tudo mais. Aí, Aldo, eu falei, ó, contrata essa empresa aqui, entrega a chave para eles, que eles vão te entregar o salão pronto para você. Prontinho, tá aqui a chave, tá aqui, eles te entregam. Se é 90 dias, assim. Aí foram, tal, fizeram. Bom, eu sei que deu uma diferença de 10 mil reais. Isso tem 2 anos. Tá bom, foi lá. Não, é caro, 10 mil a mais, bacana. Foram lá e contrataram uma outra empresa. Bom, não foi entregue o salão até hoje. Aí os caras vieram, eu falei, eu avisei quem vocês tinham que contratar. Vocês escolheram outra pessoa. Eu falei, ó, contrato. Não é que eu deixei de fazer gestão. Não, mas ficou muito mais difícil. Teve uma parte de marcenaria que tem que ser desmontado toda a parede. Está parada há 6 meses lá. Por quê? Aí eu consegui uma pessoa, a pessoa falou, eu vou vir aqui, vou arrumar, vai custar X. Não, é muito caro. Pô, como é que vai custar muito caro? Vai desfazer tanta. Parou por quê? Querem outra. Então, assim, e olha que eu falo, é o meu terceiro condomínio. Tem uma... Mas as pessoas foram buscar muita questão de dinheiro. Então, quando eu contrato, eu tenho plena responsabilidade de entregar, nem que eu tiver que pagar do meu bolso. Já aconteceu de eu ter que tirar dinheiro do meu bolso, ir lá e pagar. Ó, tá aqui, eu errei e tem que pagar, porque foi um erro e eu contratei. Agora, nesses outros casos que as pessoas não querem ouvir, elas têm também que arcar. E eu não escondo, não. Eu falo mesmo e vamos tocar o barco. Perfeito. Foi bom você tocar nesse ponto, Aldo. Não é exatamente sobre isso, mas você falando sobre a escolha, né, daqueles condôminos naquele prédio, eu vejo muitos síndicos sofrerem com isso. Por exemplo, a questão do AVCB. Existem prédios, muitos, que ainda não têm, né, nenhum projeto ainda do AVCB. E os condôminos não querem, porque acham que é um gasto exorbitante, desnecessário, enfim. E o síndico mesmo alertando, fazendo todo o trabalho dele de conscientização, ele não consegue chegar, né, a regulamentar aquilo dentro do prédio. Como que você age com essa questão, né? Quando o condômino ele não quer, tem que fazer, e como que fica? Veja, de novo, eu me apoio muito nos aspectos legais, tá? Eu vou buscar toda a legislação do AVCB e falo para as pessoas o porquê do AVCB. Então, eu já cheguei em muitos prédios, a maioria dos prédios que eu estou hoje, graças a Deus, eu consigo fazer. Tá? É minoria. Quando eu vou lá, mas olha, precisa fazer o hidrante. Mas quanto vai ser o hidrante? Quanto? 80 mil? Vamos arrumar o rolo. Falei, bacana, o seu prédio vai cair bonito. Eu já falei, seu prédio vai cair lindo, seu prédio vai cair assim, ó, vai pegar fogo, bonito, beleza, tá lindo, mas vai... Pô, como assim? Eu falei, como assim? Você não se preocupa com o mínimo de cuidado e segurança do seu condomínio? Como é que você quer fazer outras coisas sem ter segurança? Pô, mas o AVCB, a gente põe o hidrante, a gente põe o extintor, a gente faz as escadas, fita derrapante, sinalização, tá tudo certo. Eu falei, não tá tudo certo. Você tem que ter o documento que o AVCB, ele pede outros N laudos para comprovar que você está correto, que você fez.
E vou te dizer outra, Amanda, o problema no maior não é tirar o AVCB. Porque você consegue hoje parcelar, fazer. O problema maior é você manter o AVCB. Porque a pessoa acha que tem o AVCB e só vai se preocupar com o AVCB daqui 5 anos. Exato. Eu fui num prédio hoje, conversando com a pessoa, com o zelador, né? E ele chegou, o Rogério, que faz a manutenção, foi comigo lá, e ele perguntou, escuta, vocês fazem o teste do estacionário, do alarme? Eu mesmo faço. Eu falei, bacana. E o laudo? Quando é que você lauda esse que está funcionando? Não, foi feito o AVCB ano passado, eu vou laudar daqui 4 anos. Eu falei, como é que é? Não, a gente faz o teste. Olha a cabeça das pessoas. Você tem o AVCB, você tem que procurar ler para ver o que melhorou, o que não melhorou, o que saiu de lei, o que não saiu. Então, é muito importante não só tirar o AVCB, mas acompanhar anualmente a questão de segurança. É muito importante. E muita gente acha que tirou o AVCB só vai se preocupar com o AVCB ano que vem. Tirar o AVCB, eu tento provar com as leis, e graças a Deus eu tenho muito sucesso nisso. Tem 1 ou 2 condomínios que, infelizmente, não tem essa cabeça, mas eu faço assembleia, coloco em ata, eu me protejo. Olha, estou oferecendo a AVCB, as pessoas não querem tirar, apesar de ser instruída assim, assim, assim. Vocês não querem? Tá ok. Faço outra assembleia? Falo de novo. O cara fala, você fala toda hora isso? Eu falo, não entendo, eu vou falar quantas vezes for, até vocês querem fazer. Exato. Mas eu falo 200 vezes. Exato. Vai sempre conseguindo. Então, tirar o AVCB não é difícil. Você consegue. O problema maior, te digo, hein, é manter o AVCB que você tem. As pessoas não têm essa consciência, né, na grande maioria. Mais uma vez, a gente percebe a importância de gestão, né? De gestão. Eu, normalmente, aqui, eu desenvolvi uma técnica de entrevistar realmente. A gente conversa com muitos síndicos, então a gente entrevista muitos síndicos para saber se a gente consegue trabalhar junto com eles. Porque depende muito do padrão de excelência e qualidade que aquele síndico quer determinar naquele condomínio. Evidentemente, nem todos os requisitos o síndico vai conseguir obrigar o condomínio a ter, mas o desejo. Você percebe que o AVCB, para a gente aqui, ele é fundamental. Nós estamos tocando num ponto bem técnico. Ele não é opção, ele é uma obrigação. Mas a partir daí, o que mais me encanta não é ter ou não o AVCB. O que mais me encanta é a obsessão, é a consciência da responsabilidade e toda a pauta ser colocada aquilo em voga. Isso é fundamental para que a gente tenha uma gestão de qualidade, para que a gente não fique refém. Você vê que existem técnicas aí de proteção jurídica, ou seja, registro em ata, né? É fundamental. O Aldo é um cara muito bem assessorado e experiente, então ele tem todos esses requisitos. É fundamental que a gente perceba a obsessão. E ele consegue, porque normalmente a gente vai mostrando a responsabilidade daquilo ao longo do tempo. Começa com muitos nãos e termina, e as coisas vão caminhando e as coisas vão se abrindo, né? E as possibilidades dentro do condomínio, mediante a obtenção de resultado também, né? Sindicatura, assim como o meu trabalho, ele é avaliado muito pelo resultado, né? A partir do momento que você consegue trazer resultado para o condomínio, e trazer resultado não só financeiro, mas também de qualidade do empreendimento e valorização, eu falo bastante que síndico bom deixa o condomínio rico, porque síndico bom valoriza o imóvel. Pode parecer... Exato, a gente fala isso. Síndico bom valoriza o imóvel. Então é uma roda que quanto maior a valorização do imóvel, e aí o que acontece? Esse síndico, ele passa a não ser mais escolhido só pelo preço, que é um ponto que eu vou tocar daqui a pouquinho, tá? Ele passa a ser não só escolhido pelo preço, ou seja, vamos avaliar todas as propostas e ver a mais barata que nos encaixa, mas ele consegue ser escolhido pelo padrão de gestão, qualidade e eficiência.
A partir do momento que ele dá padrão, qualidade e eficiência, ele tem o direito, ele conquista o direito de ter honorários até maiores. Isso a gente tem que perceber, porque muitas vezes, como pode um síndico, uma empresa de sindicatura, colocar honorários maiores do que os outros 2, 3, 4 e ainda ser eleita? Como é que pode isso? Não é jeitinho, gente, é qualidade. É uma grife, é uma chancela que se tem dentro do condomínio, que a partir do momento que você consegue essa chancela, você ganha um outro patamar. E a partir do momento que você eleva esse patamar, o teu imóvel passa a valer mais. E vou te dizer uma coisa, algumas assembleias eu vou e o pessoal acha que eu sou caro. Eu não sou caro, eu tenho os equipamentos, tenho que te atender. Então eu não sou caro. Você pode achar que eu sou caro. Mas se você achar que eu sou caro, deixa eu trabalhar no seu condomínio. Eu vou provar que o que você pensa que vai pagar para mim, eu vou economizar para você me pagar. Eu já fiz até contrato de risco. Eu falo, ó, você me paga tantos por 6 meses, se eu conseguir os resultados, eu vou ganhar o que eu economizei. O cara aceitou, aí de 1.000 eu fui para... Né? Porque a gente sabe onde vai, a gente analisa. Quando eu vou fazer uma proposta, primeiro, eu não faço proposta sem conhecer o condomínio, eu não faço proposta no escuro. Depois, dentro do escritório tem um administrativo que pede todos os dados do condomínio para saber. Então, diante disso, eu sei o quanto eu vou cobrar, como eu vou cobrar e o que eu já posso economizar. Eu acredito que 60% eu saio com acerto e continuo fazendo isso. Então, não é que a gente é caro, a gente sabe o que vai fazer e vai trazer e vai valorizar o prédio. Eu tenho um prédio de 1938, nós entramos lá, até minha filha que está à frente desse condomínio, né, nós entramos lá faz acho que 4 anos aproximadamente, não tinha nada, o prédio estava caindo. Ele saiu na Síndico.net, saiu na Folha de São Paulo, saiu em vários jornais como um prédio que valorizou e teve maior retrofit. Ou seja, um apartamento que valia lá na época 800 mil, 900 mil, hoje as pessoas não vendem menos que 1.300.000. Não é. Elevador novo, prédio restaurado, com AVCB e tudo mais. Mas me deram a chance de trabalhar. Eu provei para então eu ganhei. Uma outra coisa que a gente fala na questão financeira, o que é? Eu, Aldo, né, não é menosprezando nenhuma administradora de novo. Mas eu, Aldo, eu não trabalho com administradora que ganhe mais que eu. Porque se a responsabilidade é maior, como é que eu vou ganhar menos que a administradora? Eu trabalho com zeladores, gerentes prediais que ganham muito mais que eu e se fazem merecedor, que a gente sabe disso. Agora, a administradora ganha mais que eu. O primeiro contrato que renegocia a administradora, vem cá, administradora, vamos conversar. Pô, por que você está ganhando isso? Não, peraí, não tem. Você pode ganhar igual, mas não. Então, o maior salário que eu acho que tem que ter no prédio, depois do zelador, porque a gente sabe que tem muitos zeladores que ganham bem, mas se fazem por merecer. Isso tem bastante. Sim. Que é o teu braço esquerdo, porque o direito meu funciona bem, não funciona a esquerda. Eu adorei. Exatamente. Então, eu falo para os caras, meu braço esquerdo, eu falei, lógico, meu braço esquerdo não funciona, o que funciona é o direito. Então, agora, a questão é essa. Então, fala. Me diz uma coisa. Essa questão que você está levantando me coloca num ponto onde eu sempre coloco, normalmente, o síndico como um grande capitão, como aquele cara, aquela pessoa, o cérebro mesmo, aquela pessoa onde ele determina e ele comanda. A partir dali, a gente tem algumas bases, né? Uma dessas bases é a administradora, né? E outra base, com certeza, é o jurídico. Outras bases, que são outras empresas e prestadores de serviço, eu sei que você tem você já está trabalhando num conceito que eu tenho muito de ideal, que não é o jurídico nem da administradora e nem é aquele jurídico no qual o síndico fica totalmente livre e desvinculado para contratar quem for. Porque quando fica assim, normalmente eu aqui recebo o seguinte: Clodoaldo, quanto você cobra para fazer isso, isso ou isso? Aí eu tento entender, a pessoa fala, não, só me manda a proposta. Aí eu falo, não, eu não vou ganhar. Se é pelo preço, eu já pode me descartar.
porque eu preciso conhecer exatamente o padrão do condomínio, eu preciso entender o meu trabalho, eu preciso te dar uma atenção que você merece. Só que se for simplesmente eu colocar 2 ou 3 orçamentos e faço pelo mais barato, até mesmo com a estrutura que eu tenho, veja que eu hoje estou na cidade de Santos, a Amanda está em São Paulo. Né? Eu tenho, no final de semana, nosso gerente aqui, o Renato, estava em Indaiatuba. Ou seja, a gente acaba criando uma estrutura de trabalho, de negócio, que não dá para simplesmente competir por preço. Precisa ser também a qualidade. E aí, emendando nessa pergunta, nesse comentário, eu te faço uma pergunta. Eu sei que você tem toda uma chancela de homologação. Eu hoje estava falando até para o Renato, para o nosso gerente aqui, falando, olha, ele tem um conceito que me parece muito familiar, é o que eu gosto, que eu acho que o futuro vai ser o de homologação. Ou seja, eu tenho um escritório, é claro que o condomínio pode trabalhar com outros jurídicos, outros engenheiros, outros arquitetos, mas eu tenho um corpo que me atende na qualidade. Eu tenho um corpo que eu já conheço o histórico. Eu tenho um corpo que está chancelado por mim ao longo já de alguns outros trabalhos que a gente já fez. Né? E eu acho isso fundamental. Eu, quando vi que você, na verdade, já você não vem com o seu jurídico. Não é isso. Você vem com jurídicos homologados. Ou seja, você tem 1, 2, 3 ou 4 escritórios que eles naturalmente te prestam serviços de excelência. Né? Isso me chamou muito a atenção. Eu queria saber como é que é essa parte aí tua de homologação. Olha, é assim, a gente não costuma, ligado à minha empresa, tá? Eu não costumo homologar o escritório. O que eu costumo fazer é apresentar esse escritório que eu já conheço aos condomínios. Exato. Tá? Então, a Bussolete, ela não tem nenhum escritório homologado. Tanto que as minhas ações, se eu tiver alguma ação particular, eu não envolvo alguém que faça isso. Eu tenho o meu advogado particular. Então, ele não se envolve com isso. Então, o que eu faço? Eu indico 1, 2 escritórios, as pessoas fazem uma reunião, explicam o seu problema e aí vão entender. Recentemente, né, eu tive um problema não, a gente tem uma associação e me pediram um escritório. Eu indiquei 3 escritórios diferentes, fizeram uma conversa com os 3 escritórios, buscaram os preços muito semelhantes, porque serviços iguais, escritórios bons, preços iguais. Não vai ter uma defasagem. Não adianta eu pegar um escritóriozinho que começou agora, tal, que já não tem experiência que ele precisa, e pegar o outro. Não adianta. Então, eu tenho que pegar escritórios, tá, que sejam iguais. Eu quero um escritório pequeno, então eu vou pegar 3 escritórios pequenos. Eu quero um escritório grande, eu vou pegar 3 escritórios grandes. Mas os valores se equiparam muito. Então, aí o condomínio escolhe. Eu dificilmente aponto um escritório, porque eu sei quem eu estou levando, eu sei quem eu estou indicando, e a pessoa pode fazer isso. Então, eu tenho essa plena liberdade de fazer isso. Clodoaldo, você me permite, foi comentado numa das conversas aqui, né, que o Aldo centraliza em uma só administradora. Tá? Então, assim, eu não administro já por muito tempo, eu já trabalhei muito tempo, tenho mais de 40 prédios com uma determinada administradora, tenho mesmo mais de 40 condomínios. Por quê? Porque é a maior administradora. Ou seja, no litoral eu tenho 3 condomínios com ela, em Jundiaí eu tenho, em São Paulo eu tenho, mas trabalho com outras N administradoras em São Paulo, né? Se quiserem depois no meu particular, fica à vontade, eu passo o meu telefone, tá? É o 11 991 82 23 40, e eu dou todas as indicações do administrador e liga lá e pergunta, Aldo, você trabalha com X? Eu vou trabalhar. Muito tempo eu fui taxado por isso, né? Por eu trabalhar com uma empresa, por fazer isso. O que acontece? É a maior, então não tem como eu falar, ó, eu vou ter 2 com esse aqui, e vou pegar uma outra pequena e vou ter 20. Não adianta. As maiores, se a empresa está em Campinas, Jundiaí, Riviera, Santos, Guarujá, São Paulo, São Bernardo, eu vou ter mais condomínio com claro. Eles, né? Então, é isso que eu faço. Eu fui numa assembleia,
A pessoa falou assim, inclusive foi oh, meu Deus, esqueci poxa vida, a sócia da Vanilda, que me indicou, olha, fugiu da minha cabeça. Karina, Adriana? A Karina que me indicou, eu fui nesse prédio. E a Karina é testemunha disso. Os caras falaram assim, o Aldo é sócio dessa administradora. E na apresentação, o cara me falou, você é sócio? Eu falei, não sou sócio e gostaria muito de ser sócio. Por quê? Porque eles têm um dinheiro muito grande, assim. Falei, mas eu não sou ligado a nenhuma administradora. Se quiserem me ligar, fique à vontade. 991822340. Eu indico mais 15, 20 administradoras, falo quem me atende e pergunto se eu tenho prédio com eles. Tenho muito com uma administradora só. Isso. Eu fico muito chateado, desculpa, viu, gente, que eu estou falando. Não, pode falar. Quando a gente é taxado por atender ou trabalhar com só. É a mesma coisa para escritório jurídico, é a mesma coisa para terceirizada, para qualquer ramo. Todos os ramos estão aí para serem bem atendidos. Como você me perguntou, como é que você escolhe? Exato. Eu escolho por melhor. Quem é o melhor vai trabalhar, não tem problema nenhum. Né? Vinha conhecer a ZDL, foi naquela live lá, que, eu fiquei encantado. E pode ficar tranquilo, ter a ciência que a primeira chance que tiver, vou indicar vocês também. Porque a gente sabe a importância e a seriedade que é. Assim como eu trabalho com todos os outros, tá, gente? Desculpa, mas eu não podia deixar de não falar. Não, o espaço é nosso. E outra coisa, oh, meu Deus, a Jailma acabou de comentar, né? Como é bom poder falar o que pensa. Eu, graças a Deus, falo para todo mundo. Eu cheguei num nível que eu posso falar o que eu penso e como eu penso. Eu tenho essa prerrogativa, falo, já fui convidado para entrevista. Que entrevista a gente sabe, fala tal coisa, eu falo, não vou falar. Vou falar a verdade. Você quer ouvir a verdade, eu falo. Você quer a realidade, eu falo. Se você não quiser, eu não vou falar. Então, muitas das minhas entrevistas, eu falo. Graças a Deus, eu consigo fazer. E gostaria que todos os síndicos, todos, prezassem a profissão do profissionalismo e falem o que sente e o que sabe. Isso valoriza. Eu cresci assim. Eu, mesmo quando eu tinha 3 condomínios, 4 condomínios, 5 condomínios, 10 condomínios, 20 condomínios, 40, sempre fui igual. Ou seja, a minha essência, que nem eu falei, é a fórmula da Coca-Cola. Lá atrás e hoje eu sou a mesma pessoa. Por isso você está aí onde está. Que maravilha, Aldo. Que gostoso ouvir isso, né, Clodoaldo? Que gostoso. Muito, muito. Na verdade, a gente está tendo uma oportunidade única e uma excelente aula, não só técnica, mas de gestão de empresa, mas principalmente de histórico de condomínio e de paixão. A gente percebe nitidamente a vontade do Aldo de realizar, de trazer uma gestão cada vez mais profissional. Isso me encanta muito, porque no nosso dia a dia a gente esbarra em tanto amadorismo, em tanto confucionismo, em tanta coisinha como, não, vamos deixar informal, vamos deixar assim, faz assim. E a gente percebe que quando a gente eleva para o mercado e diz, é concorrência, gente, é concorrência. Vamos lidar com os melhores. E os melhores vão brigar pelo preço e vão brigar pela qualidade. Evidentemente, a gente vai chegar a um patamar aí. Não existe, acho que, uma concentração de um e nem de outro. Muitas vezes, eu mesmo trabalho muito mais com alguns do que com outros, justamente porque é mais fácil, é melhor, me dá mais eficiência, me dá uma maneira de trabalho, entendeu? Então, isso é natural, são escolhas de mercado. Vamos seguir, Amanda. Temos mais alguma, não temos? Vamos. E uma coisa importante, só mais uma... Imagina, fica à vontade. Em cima do que o Clodoaldo falou, o importante é que a gente, eu pelo menos, eu me alio a pessoas, né? Alio assim, a outros síndicos da profissão que querem trabalhar, que querem... Para quê? Para ter um mercado melhor. Quanto mais valorizado o mercado, mais você vai ganhar, mais você vai se valorizar. Então, eu tenho que me basear por cima, nunca por baixo. Então, eu me baseio sempre por cima. E isso eu passo com meus colegas. Muito bom. E até entrando nessa seara, já,
Qual que é a sua opinião, Aldo? Reconhecimento da profissão do síndico ou a regulamentação? Qual que é a sua opinião? Puxa vida, olha, eu acho que a regulamentação vai demorar, tá? Infelizmente vai. E vou falar o porquê. Porque tem muitas entidades que têm interesse, tá, nessa questão. Então, eu acho que a regulamentação da profissão vai demorar. Já deveria ter existido antes. Mas é uma profissão muito jovem, né? Que nem eu falei, que eu conheça, minha primeira nota é 8 de abril de 1999. Eu falei, se alguém tiver uma nota fiscal de 8 de abril de 1999, tudo bem. Né? Mas que eu saiba, talvez existisse outros administradores dessa época. Mas se você for ver 25 anos de uma profissão, é uma profissão muito jovem. Muito. Não deu nem para crescer e concretizar como uma profissão ainda. Então, acho que, assim, que o reconhecimento da profissão é o primeiro passo. Né? Começar a reconhecer, começar a brigar por isso, já é uma grande coisa. Porque aí muitas pessoas falam, poxa vida, mas como é que você fez em 1999 para ter a primeira nota? Porque não existia nota de síndico profissional, não existia. Eu fui, briguei, procurei um jurídico que era uma pessoa muito ligada a mim na época, o meu contador, tudo mais, e consegui provar, né, e escrevia na nota síndico profissional. Então, hoje, sim, então é muito importante, pelo menos, o reconhecimento. E quando reconhecerem, saberem que isso é uma atividade, os colegas nos contribuir, você começa a separar o joio do trigo. Por quê? Infelizmente, outro dia eu vi uma propaganda, não sei nem se está mais lá, mas eu fiquei indignado, liguei para a pessoa e falei, olha, venha ser síndico profissional e complementar a sua renda. Eu falei, cara, pelo amor, venha ser síndico profissional e complementar a sua renda. Pô, é Uber? Não é uma profissão. Muita gente migrou porque perdeu o emprego, uma série de coisas. Mas tem muita gente séria, profissional, que se habilitou, fez curso e se habilitou. Mas tem muita gente também que é amador. Então, se você tiver um reconhecimento da categoria e pelo menos exigir algumas coisas dos síndicos que vão te prestar serviço, já é alguma coisa. Antigamente, a gente passava uma proposta, era um papel simples, você passava, o cara analisava. Hoje, existem alguns prédios que eu tiro o chapéu. Ó, você tem seguro de síndico profissional? Você tem seguro da sua profissão? Qual o capital da sua empresa? Qual a sua atividade? Qual a sua formação? Hoje está muito mais seletivo. Então, as coisas ficam melhores, as coisas já estão melhorando. Então, quando houver um reconhecimento, tá, eu acho que melhora bastante. Infelizmente, a regulamentação, aí o Clodoaldo, advogado, pode falar mais que eu. Eu acho que vai demorar um pouco ainda, porque são vários caminhos, tem que passar pelo Senado, tem que passar pela Câmara, tem que ser homologado, tem que saber. Então, são várias coisas, mas eu acho que a regulamentação é difícil, mas o reconhecimento é muito mais rápido e eu acho que as pessoas conseguem fazer isso sim. Bom, Aldo, eu acho que, entrando um pouquinho nessa seara de reconhecimento e regulamentação, eu tenho algumas coisinhas para comentar. A primeira é que a gente precisa separar o que é profissional do que é amador. Entenda, eu não falei orgânico, eu falei amador. Tá? Exato. Exato. Porque existem muitos síndicos orgânicos que possuem gestão profissional. E existem muitos síndicos profissionais que ainda estão vinculadas a práticas amadoras. Tudo que nós discorremos aqui, jeitinho, vinculação, preço, questão de estar vinculado à própria empresa de organização, de administração ou ao próprio jurídico, tudo isso são práticas amadoras. Né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que começar a separar é isso. Nessa pandemia, a pandemia trouxe inúmeros estragos para a gente, inúmeros. Mas 2 tipos de profissionais saíram fortalecidos. Os primeiros são os profissionais de tecnologia, já falei isso aqui, porque sem esses profissionais nós não conseguiríamos fazer hoje. Essa live que nós estamos fazendo em 3 é uma novidade típica da pandemia. Né? Exato. E os síndicos
Os síndicos foram alçados no último ano a um protagonismo que eles jamais tiveram. Eles jamais tiveram esse protagonismo. Você pode perceber que, normalmente, a gente aparecia, o síndico, ele dava uma entrevista, hoje não, hoje ele tem um protagonismo muito forte. E o protagonismo veio justamente porque, quando a gente se viu trancado, quando a gente se viu dentro dos imóveis, ele teve que administrar todos os conflitos. E aí, a partir daí, a partir do momento, eu tenho certeza que os síndicos profissionais vão sair muito mais fortalecidos dessa pandemia. E quem sabe esse não tenha sido um enorme passo para o reconhecimento. O direito, eu estava até explicando ontem isso para uma turma de colegas. O direito, ele vem sempre para regulamentar, ele vem sempre atrás da sociedade. O direito não inova nada. O direito não tem capacidade de inovar. O direito, ele vem atrás do passo da sociedade. Então, primeiro a sociedade reconhece, para depois ela olhar e falar, bom, uma vez estabelecido o reconhecimento dessa profissão, a gente precisa regulamentar. E aí, quando a gente entra em regulamentar, é onde a gente começa com os conchavos, é onde muita gente vai querer, aí existem as entidades de classe, aí existem não só dos síndicos, mas também das administradoras que querem uma fatia dessa porção que é rentável, sim. E não tem problema nenhum ser rentável. Quanto mais resultado tiver, não tem problema nenhum ser rentável. Né? A gente precisa parar no nosso país de ter essa coisa do pequeno. Uma coisa é você não ostentar como está sendo colocado hoje. A outra é ter reconhecimento, e reconhecimento financeiro e pessoal. É fundamental. Hoje a gente teve uma aula aqui de alguém que coloca-se acima desses patamares justamente porque tem exata noção da responsabilidade que carrega. Porque sabe os riscos que possui. Porque leu muito bem lá a responsabilidade do síndico e sabe que aquela assinatura dele é fundamental. Então, o primeiro passo aí, a gente tem. Primeiro, a sociedade precisa reconhecer. Já está sendo reconhecida. Nós sairemos dessa pandemia, talvez com essa profissão já muito reconhecida no mercado. Eu mesmo, com algumas pessoas que trabalham com síndicos profissionais, a primeira pergunta que vem é, mas vale a pena? E eu falo, poxa, se vale, e como vale? E como vale a pena? Porque te traz eficiência, te traz resultado. Agora, se a gente for comparar simplesmente o valor dos honorários que o síndico for receber com a isenção da quota-parte de condomínio, aí a gente está comparando banana com maçã. A gente está comparando coisas, entendeu? A gente está comparando coisas diferentes. Exato. Né? Não adianta eu olhar para um síndico que o meu síndico ele custa uma isenção de R$500 na taxa. O outro síndico me custa 1.000, 2, 3, 4, 5, 10 mil reais. Então, mas você está comparando coisas diferentes. Né? A gente precisa entrar no mesmo pé para aí sim a gente conseguir comparar. Então, para finalizar, eu acredito que a regulamentação demora sim, mas principalmente eu acho que nós já estamos vivendo, assim como nós também estamos. Há pouco tempo atrás, Aldo, há pouquíssimo tempo atrás, quando eu falava que eu era advogado condominial, o principal texto que eu tenho hoje na procura do Google é advogado condominial. Isso existe? Isso existe? Né? Porque é verdade. Exatamente. É claro, eu falava que trabalhava com condomínios, mas espera aí, eu tenho muita gente que também faz condomínio. E eu, quando me digo, não, o carro-chefe da minha empresa, o carro-chefe da gente é viver condomínios, o direito condominial, então a gente também percebe. Ontem, eu recebi da Amanda, parece que já foi reconhecido o dia do advogado condominial no estado, salvo engano, do Mato Grosso. Algo nesse Mato Grosso, sim. Mato Grosso, liderado ali pelo doutor Zain. Então, fundamental nessa área. Então, a gente percebe como os condomínios estão recebendo cada vez mais importância. Então, os síndicos serão reconhecidos e nós, como advogados de condomínio, também seremos reconhecidos depois dessa pandemia. Então, em cima do que você falou, a maioria dos escritórios que a gente indica ou conhece são escritórios de
conhecimento condominial. Eu nunca vou buscar um escritório que faz processo criminalista, processo disso, que trabalhe. Por quê? As leis do condomínio hoje são muito amplas. Precisa ter muito conhecimento para entender direito de propriedade, direito de como usar o condomínio, os direitos dos condôminos, os direitos dos síndicos e os deveres de todos eles. Se a pessoa não for ligada à área, não adianta. Você não vai buscar um advogado criminalista para fazer uma trabalhista. E nem vai pegar um trabalhista para te fazer outra. Se você pegar isso, você vai ter um problema muito grande. Não adianta. Então, condomínio, todos os escritórios que nós trabalhamos hoje, todos os escritórios, o carro-chefe deles, a primordial deles é condomínio. Ou seja, é estar ligado a condomínios. Então, isso é a primeira coisa. Eu falo isso, sempre disse, às vezes a pessoa, mas não, é a minha opinião. Uma outra historinha rápida. Eu tive um condomínio, 1000 e pouquinho, levaram lá, eu trouxe um advogado trabalhista, porque era contra uma terceirizada, né, e tinha um problema muito grande lá, eu trouxe o advogado trabalhista. O cara falou, não, aqui tem que ser um fulano de tal. Eu falei, gente, esse cara não vai entender, esse cara... Bom, contrataram quem eles quiserem. Eu indiquei, o que aconteceu? O cara perdeu de lavada. Por quê? Ele não conhecia as regras do condomínio, ele não conhecia a escala de serviço e um monte de coisa. Outro dia me ligou uma associada do escritório muito famoso em São Paulo, conversando sobre condomínio, e eu precisava acertar uma escala de serviço na Riviera. A moça me ligou, sou do escritório, fala um pouco mais. Olha, eu estou aqui com a pessoa assim. Eu falei, eu dei uma aula, não, eu expliquei como é que funcionava. Eu não sabia nada disso. Eu falei, então, tá vendo? Ela ia fazer errado, mas ela teve a humildade de não ser da área de lá, não conhecer, mas teve a humildade de saber, e reverter uma questão. Então, assim, cada um na sua área. E hoje, a importância que ganhou o escritório que trata de condomínio é muito grande. Tem que ser valorizado também, sim, viu? Agradeço demais essa valorização. Amanda, vamos liberar o nome? Senão a gente vai... Vamos liberar. Aldo, que alegria, que aula, que gostoso poder conversar com você. Foi a nossa primeira vez, nem eu, nem o Clodoaldo conhecíamos você, assim, lógico, de nome, muito, mas conversar, a gente não tinha tido essa oportunidade ainda. A Karina que nos fez nos deu esse presente, né, te convidando na Última Ave, mas assim, eu estou encantada. Obrigada mesmo. Não, eu que agradeço. Fico à disposição sempre que eu puder. Participar com vocês é muito gostoso, né? Muito bacana. Foi quase 2 horas, a gente nem viu passar o tempo. Nem viu passar. Porque, assim, é muita história, é muito conhecimento que a gente tem para aprender e repassar. Eu sempre falo, eu sou das duas mãos. Eu aprendo muito e eu também tenho o poder de ensinar, graças a Deus, né? Então, isso é muito importante. Isso aí não tem preço que pague. Eu fico muito lisonjeado com o seu convite, pela Karina ter indicado, pela Adriana ter indicado. Tem vários síndicos aqui que, se eu falar o nome do pessoal aqui, um por um, vai ficar até chato. O Silvio, que era um engenheiro que eu conheci lá atrás, quando implantei o Plaza Maior Ipiranga, que era um baita condomínio, hoje virou síndico, é um baita do engenheiro, um baita de um amigo. Assim, eu tenho muito respeito pela categoria. E uma coisa muito importante, eu não tenho concorrentes, eu tenho amigos no mercado, todos são meus amigos. Já fui prestar propostas, encontrei com pessoas e que ganha a melhor proposta, ganha o melhor, claro. Mas eu não tenho concorrentes, a gente tem amigos no mercado e, é uma alegria muito grande ver essas pessoas que estão me ouvindo. Poxa, não tem dinheiro que paga, não existe. Muito obrigado pela chance que vocês me deram de falar mais uma vez, Amanda e Dr. Clodoaldo. Eu que agradeço. Aldo, eu agradeço em nome da ZBL pela oportunidade. Né? Eu acho que é fundamental, tudo que a gente discutiu aqui, debateu aqui, nos eleva e nos transforma muito mais para a gestão de condomínio.
Muita gente ainda, eu acho que essa live ficará salva, tanto no Instagram quanto no YouTube das Empresas de Advogados, para eventuais consultas. Daqui, muita coisa ainda vai sair, muito questionamento. Eu agradeço demais a oportunidade, principalmente num momento tão difícil que todos nós estamos vivendo, de proporcionar agora 2 horas aqui e que me faz deitar hoje muito mais leve, de que eu estou no caminho certo, referendado e num ideal de alguém que abriu as portas lá atrás, em 1996. Muito obrigado, Aldo. Não, foi um prazer. E se vocês permitirem, eu queria fazer o agradecimento a algumas pessoas que me fazem crescer, que são os meus sócios e meus associados. A Karen, que faz o nosso administrativo, Rogério Dias, que faz o nosso questão de manutenção, questão de todas as áreas de conformidade, ao José Antônio, que é síndico com a gente, a Betânia, que é síndico com a gente, a Tatiane, a Ana Paula, e quem elevou muito a empresa nesses 2 últimos anos, né, que deu um outro up para a empresa, nós retomamos um crescimento muito grande, foi o nosso CEO, João Luiz Malavasi, um cara super. Então eu tenho que agradecer essas pessoas porque eles me ajudaram muito a crescer no mercado, e se eu estou onde eu estou, eu devo muito a eles e devo também aos meus amigos, companheiros síndicos, que me fazem melhor. Porque se eles são bons, eu vou brigar para ser melhor. E quero que eles façam a mesma coisa. E isso faz a gente crescer, isso faz a gente ficar grande. Então, agradecer a todo mundo e obrigado pelo prestígio. Obrigado, gente. Que bonito. Que bom. Obrigada, Aldo. Obrigada. E vamos aguardar a pizza na Veridiana para a gente se conhecer pessoalmente. Vamos lá. Eu só não pode levar vinho, pelo amor de Deus, que fui eu meu fraco. Pode deixar que já está guardado. Tchau, tchau. Tá joia. Obrigada, Tá Aldo. bom, obrigada, obrigado, Clodoaldo. gente. Valeu. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.